Hoje a gente chega dizendo: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Profecia do profeta Jeremias, capítulo 22, verso 29. Ministério Pão Vivo. Vamos direto ao assunto. Falando sobre a ressurreição, último dia. Já começamos a aprender no último vídeo que o último dia é este. E hoje a gente vai completar os nossos conhecimentos sobre este último dia. Mas a nossa ênfase principal é o fato de que, no propósito de Deus, este plano redentor, tão bem arquitetado por Deus, não faz parte apenas nos salvar. Não é apenas a salvação que interessa a Deus, mas veja que Jesus disse aos judeus: todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. E ele continua: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí então ele fala que vontade esta, a vontade daquele que me enviou, é que todo que vê o Filho creia nele e tenha a vida eterna. Notou? A vontade de Deus é que todo que creia nele tenha a vida eterna. E aí vem ainda o restante, o mais interessante. Jesus fala: e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, sabemos que sobre a raça humana, sobre nós, pesa a penalidade da morte. Todos nós sabemos que teremos um fim. E então a gente vê que a nossa vida atual, a vida do corpo, é temporária. E sabemos que a vida é maravilhosa. Viver é muito bom. Apesar das crises, das provas, das dores, das tentações, mas vale a pena viver. A notícia da morte é sempre uma notícia desagradável, mas Deus tem um antídoto para desfazer esta notícia, acabar com a ação da morte e dar ao homem, assim como Deus é eterno, dar a nós a vida eterna. Mas é lógico, esta vida eterna, ela é
condicionada à fé em Jesus. Lembre que Jesus disse, lá no capítulo 8 do verso, parece-me que o verso 24, Jesus disse para os judeus, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele estava dizendo que a única saída para o homem, se ele quiser gozar a vida eterna, ele só tem uma alternativa: crer em Jesus. Lembremos que na própria ordem da evangelização, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, olha aí o condicional, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Este princípio permaneceu vigente no cenário apostólico. Lembremos, quando o carcereiro estava naquela situação angustiosa, à beira do suicídio, pois aquele tremor de terra fenomenal que deu naquela noite em que os apóstolos estavam presos, depois de ter apanhado bastante por amor ao Evangelho de Jesus, o cárcere se abriu e todos ficaram à mercê da fuga. Embora esta fuga não aconteceu, porque o homem de Deus, Paulo, impediu. E o carcereiro, conforme eu já disse, já pronto para o suicídio, quando o apóstolo disse, não faças tal, todos nós aqui estamos, ele perguntou, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? O apóstolo disse, crê no Senhor Jesus Cristo. Olha aí a resposta, olha aí o condicional. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Lembrem que o carcereiro creu e naquela madrugada Paulo batizou-o juntamente com sua família. Ele tinha preenchido os requisitos para a salvação. Mas o que quer dizer realmente vida eterna? O que quer dizer realmente último dia? Olha, a gente tem que recorrer ao último livro da Bíblia, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Aleluia! Esta primeira ressurreição é aquela que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 4,16, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a ressurreição do último dia, tão propagada pelo Senhor Jesus. Mas, ainda, o verso 6 de Apocalipse 20, bem-aventurados
os que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não terá poder a segunda morte, essa que é a pior. A segunda morte vai recair sobre aqueles que não crerem em Jesus. Sobre estes não terá poder a segunda morte, mas reinarão com Cristo por 1000 anos. Aleluia! Estes 1000 anos são apenas a introdução da vida eterna. E olha, logo em seguida, ali em Apocalipse diz: e os restantes, isto é, os restantes, aqueles que não creram, estes não ressuscitaram, estes só irão ressuscitar depois dos 1000 anos. E, concluindo por hoje, este último dia é referente apenas àqueles, conforme o próprio Jesus disse: a vontade do Pai que me enviou é que nenhum daqueles que me deu se perca, isto é, aqueles que vivem e creem em mim têm a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Vejam o que nos aguarda. Vejam o que aguarda aqueles que realmente creem em Jesus. Tem a vida eterna logo após serem ressuscitados no último dia. Serão ressuscitados pelo Senhor Jesus Cristo, receberão um corpo à altura da vida eterna, um corpo glorificado para reinar com Cristo 1000 anos, e após estes 1000 anos, a vida eterna, a morte não existirá. Ninguém vai viver mais sob o pesadelo da morte, mas será vida eterna. Aleluia. Amém e amém.